alaikum, olá para todos. Nós vamos nessa primeira aula falar um pouco sobre o que é a Torá. A Torá, ela é o conjunto de leis e normas, preceitos entregues à nação de Israel através do profeta Moshe. Isso 3.500 anos atrás. Então, não podemos dizer logo de imediato que a Torá ela é o código penal, ela é a constituição civil da nação de Israel. A Torá ela se divide em dois aspectos. Ela tem um aspecto nacional, pois ela se refere exclusivamente a Israel, a nação de Israel, e também a questão universal, pois há momentos que a Torá ela fala tanto de Israel como da humanidade inteira. Há mandamentos que são apenas para Israel cumprir e outros que o estrangeiro que reside dentro de Israel também deve cumprir. E há outros mandamentos, outros preceitos que o estrangeiro ele é proibido de fazer, de cumprir, a menos que ele se converta ao Deus de Israel através, no caso, homem, através da circuncisão, do que no hebraico é chamado de Brit Milá. Um exemplo disso é o mandamento onde a Torá fala sobre fazer o sacrifício ou a cerimonial de Pessah, que é conhecido como a Páscoa judaica. E a Torá ela proíbe que um incircunciso, um homem que ainda tem o prepúcio cobrindo a glande do pênis, celebre Pessah. A Torá ela taxa de forma muito forte quando diz que o incircunciso não deve celebrar Pessah, oferecer o sacrifício de Pessah ao Eterno. Então, a Torá tem um caráter nacional e universal. Ora, ela abraça toda a humanidade, ela coloca todos por igual, sempre, mas há momentos que ela se dirige exclusivamente a Israel. Então, a Torá é isso. A Torá é a constituição da nação de Israel. O caráter nacional e universal também. Quando se fala de Torá, a gente também deve ter em mente que, como a palavra Torá significa instrução e não lei, geralmente é traduzido como lei, embora nós podemos nos referir dessa forma, mas ao pé da letra mesmo, por traduzir como a literal, Torá quer dizer instrução. Então, quando se fala de Torá, a gente tem em mente que se refere a toda a instrução que Israel recebeu, tanto através de Moshe, principalmente por ele, que é a Torá escrita, são os 5 livros da Bíblia hebraica, que é chamada de Tanar, mas também toda a instrução que veio depois da entrega da Torá, através dos profetas, através dos juízes, através dos sábios ao longo dos séculos, que isso também é Torá. Então, na tradição de Israel, a Torá é dividida em 2 partes. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral, o que seria a Torá oral? Bem, deixar que o sábio Moshe Maimon, já que o objetivo da Hidra Zuta é voltar às veredas antigas, conforme os ensinamentos da Torá e dos mestres antigos, que isso possa ser feito pelos mestres dos patriarcas antigos, Abraham, Isaac e Jacob, nós possamos voltar às veredas antigas da Torá para encontrar deleite para nossas almas. Então, esse mestre, chamado Maimonides, ou conhecido como Ramban, em sua obra, uma das suas obras, chamada Mishneh Torah, diz o seguinte, está no Sefer Hamadá,
na página 2 da edição da editora Sefer. Ele diz o seguinte: todos os preceitos outorgados a Moshe no Sinai foram concedidos juntamente com suas respectivas explicações. Conforme está dito, eu te darei as tábuas de pedra, a Torá e a Mitzvah. Ele explica: Torá se refere à Torá escrita e Mitzvah à explicação dela. Bem, Mitzvah, dá um parênteses aqui, Mitzvah é traduzido como mandamento. Mitzvah vem da raiz Letzavot, quer dizer, ordenação, conexão, né? Então, o Rambam coloca aqui que Torá se refere à Torá escrita e Mitzvah à explicação da Torá escrita. Isso ele está se referindo à passagem da Torá que está em Shemot, capítulo 24, versículo 12. Então, ele continua. Deus nos ordenou a cumprir a Torá, a lei escrita, segundo as instruções, a mitzvah, ordenação, que é chamada Torá oral. Ele conclui: a mitzvah, que é a explicação da Torá, ele, Moshe, não transcreveu, mas transmitiu verbalmente para os anciãos, para Yehoshua, que foi o seu sucessor, e para todo o resto de Israel, conforme está dito lá em Devarim, capítulo 13, versículo 1. Tudo quanto eu vos ordeno, cuidarei de executar. Nada acrescentareis a isto, nem subtrareis disso. Aí ele finaliza: é por isso que ela é chamada de Torá oral. Certo? Então a Torá oral, ela tem a função de explicar a Torá escrita, de como executar aquilo que está escrito. Então a Torá oral, ela jamais pode acrescentar ou subtrair aquilo que está escrito. Então, se a gente vê ou estudando, vê que existe alguma tradição que, porventura, ela faz com que aquele mandamento se torne um fardo muito pesado, o que dificulte muito, essa tradição deve ser deixada de lado, não deve ser cumprida, porque com o próprio Rambam, o Maimonides, o autor do Mishneh Torah, que a gente acabou de ler, em outras partes do Mishneh Torah, quando ele aborda sobre as leis e preceitos rabínicos, ele diz que nenhum preceito, nenhuma ordenança de origem rabínica pode ou tem poder ou é maior do que a ordenança da Torá. Então, entre um preceito rabínico e o mandamento da Torá, deve-se cumprir a Torá. Respeitar os sábios, pois cada um deles recebeu sabedoria conforme o seu intelecto conseguia absorver. Então passou conforme como ele aprendeu e conforme as circunstâncias que ele viveu. Então, nós vamos nos deparar com certos preceitos rabínicos que, pelas circunstâncias que vivemos hoje, é meio difícil de pôr em prática. Em alguns, nem deve ser colocado mais em prática, já que as circunstâncias mudaram, são outras. Mas, sobre essas questões, nós vamos deixar para uma próxima aula. Então, a Torá, ela se divide em Torá escrita e em Torá oral, que a oral é a explicação do que está escrito, né? Tanto das leis, como também dos textos narrativos, já que a Torá, ela, embora seja a constituição da nação de Israel, ela tem passagens que são histórias, algumas metáforas, outras histórias literais, além e no meio disso as leis.
tanto leis de sentido religioso, ou seja, do hebreu com o seu Criador, com o seu Deus, no caso com o Deus de Israel, como também leis que têm a ver do homem com o seu próximo, né? E leis relacionadas à economia, à agricultura, enfim. Então, Torá é todo ensinamento dado a Israel através de Moisés e dos profetas e dos sábios. E essa Torá, essa instrução, se divide na instrução escrita, que está preservada no papel, no escrito, que é o Taná, a Bíblia hebraica, e a tradição oral, que está escrita também hoje em dia, né? Ela foi escrita por volta do século II, né? Quando o segundo templo foi destruído, por temor que era devido à dispersão do povo para as nações. Houve um temor dos sábios de que a Torá oral fosse esquecida, então ela foi colocada por escrito, né? Através de metáforas, de histórias alegóricas, por meio de textos de discussão, e isso gerou o que é chamado de Talmud, né? A Mishnah, é a Torá oral, né? Um compêndio onde há discussões acadêmicas dos sábios ao longo de vários séculos sobre a aplicação da Torá escrita e a explicação da mesma, a Torá oral. Sobre também esse tema, nós vamos abordar em uma outra aula um pouco mais sobre o Talmud, sobre os seus tratados e sobre as duas escolas que aparecem no Talmud, né? Que é a escola do Rabino Hillel e do Rabino Shammai. Mas isso na próxima aula. A Torá era dividida também, né, em 613 mandamentos, né? Geralmente as pessoas só conhecem os 10 mandamentos, né? Mas, na verdade, os 10 mandamentos, que na verdade são 10 ditos que ocorrem no momento que a Torá é dada no Monte Sinai, é o pilar central, e todos os demais mandamentos giram em torno, estão conectados com esses 10 principais, né? Mas a Torá não é só 10 mandamentos, como muitos, né, talvez tenham essa ideia. A Torá é 613 mandamentos. 603 mandamentos que subdividem-se em 248 positivos, ou seja, a Torá ordena que você faça algo, e em 365 proibitivos, negativos, onde a Torá te proíbe de fazer alguma coisa, né? Ou seja, nós encontramos, segundo, né, as fontes dos mestres antigos, né, incluindo esses, o próprio Rambam, nós citamos aqui a sua obra, o Mishneh Torah, ele enumerou os 613 mandamentos, né, no Mishneh Torah, explicando cada um deles, dizendo quais são os positivos e quais os negativos. Nós podemos encontrar também essa relação em outro livro dele, que é o Sefer HaMitzvot. Então, os 613, né, que é dividido em 248 positivo e 365 negativo, eles têm uma correspondência ao corpo humano. O corpo humano tem 613 partes, 365 tendões, nervos, veias, artérias, e 248 partes, ossos, por exemplo, 248 partes, 248 membros do corpo. Total 613 partes. Então, interessante que, fazendo uma análise mais profunda, os 248 mandamentos positivos da Torá, que correspondem a 248 partes do nosso corpo, é como se ele estivesse dizendo para nós: faça uma boa ação comigo hoje. Exemplo, a Torá, no livro de Vaikra, que é conhecido como Levítico, ela ordena que deve-se se levantar diante das cães dos cabelos brancos de um ancião. Literalmente,
cumprindo esse preceito, nós usamos as pernas. Por exemplo, se levantar, tem que ficar de pé, né? Erguer-se. Então você está usando uma parte do seu corpo, um dos 248 partes do corpo, para cumprir um mandamento. Lógico que honrar o ancião, tanto isso vem no campo literal, como também do lado da metáfora, no caso, seria honrar, mostrar respeito, né? Respeito pelas ideias, mesmo se não concorde com o que um ancião diga, mas você não precisa fazer uma crítica a ele, apenas guarde sua opinião, né? Respeitando os sábios, né? Você pode discordar, né? Discordar não é falar mal, né? Então, há dessas duas formas de cumprir esse preceito. Tanto literal, ficando de pé mesmo, como também mostrando honra e respeito, né, com o ancião. Então você está usando o membro do corpo. Os 365 preceitos negativos, a qual ele te proíbe de fazer alguma ação, eles têm uma correspondência com os dias do ano, no caso do ano solar, que são 365 dias. É como se cada mandamento negativo estivesse dizendo: não faça essa má ação comigo hoje. Então isso mostra que o ser humano ele foi formado segundo o padrão da Torá. Ou seja, todo ser humano tem a Torá, um nível de instrução divina. Todo mundo tem um código moral enraizado lá na psique, lá no fundo da alma, e sabe o que é certo e o que é errado, independente de ter um código escrito dizendo pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então todo mundo tem a Torá, uma instrução divina, um código divino implantado na sua essência. Então a Torá é isso, é instrução divina. E a Torá também, ela tem uma, vou dizer assim, uma exegese, né? Ou seja, foi desenvolvido no passar do tempo 4 formas de se interpretar a Torá. A primeira delas é o nível literal, é o Peshat, ou seja, você vai ler e absorver a instrução conforme o que o texto está dizendo ali, seja, ao pé da letra mesmo, sem segunda intenções. Esse é o nível Peshat. Vamos ter também a maneira de ler a Torá de forma alusiva, ou seja, um texto tal da Torá, com seu contexto e tal, alude a tal e tal coisa. Ou seja, esse nível de interpretação é chamado de remez, o nível de alusão, alusivo. Mais profundo tem um nível chamado drash ou drush, que é o sentido homilético, aquele sentido mais ético, moral, onde você vai tirar do texto da Torá. E por último temos o nível oculto, né, o nível esotérico, que é chamado também de Kabbalah, que é o Sod, né? Ou seja, nesse nível de interpretação, o mestre Maimonides, o Rambam, ele aconselha que não se deve jamais entrar na metafísica sem ter um grande e forte alicerce nos fundamentos racionais da Torá. Porque essa parte da Torá, essa abordagem mística, ela é feita com algo que é chamado de linguagem dos ramos. Que é a linguagem dos ramos? Eu uso palavras desse mundo físico para me referir a coisas transcendentais. Por exemplo, quando se fala de aves do céu, a Torá fala lá que o homem deve dominar sobre as aves dos céus. A ave dos céus pode se referir a seres espirituais, a forças cósmicas, o que é chamado de anjos. Então, essa parte da Torá, essa parte esotérica da Torá, essa parte mística,
ela só deve ser penetrada quando o indivíduo tem uma boa e forte fundamento racional, para não se perder na linguagem metafórica da Kabbalah. Então, esses são os 4 níveis de interpretação da Torá. Uma coisa interessante para concluir, né, o vídeo, para não ficar muito longo, falar um pouco a respeito da questão de alguns termos, pois muitos dos termos que chegou até nós, eles vieram através de traduções que assim tira muito do texto original, e algumas traduções também que são feitas de forma tendenciosa. Pois bem, um exemplo disso é o termo religião. O termo religião não existe na Torá e nenhuma palavra correspondente existe na Torá. Religião é uma palavra de origem latina que vem do verbete religare, que quer dizer voltar a ligar. Voltar a ligar algo que foi partido, 2, 3 partes, voltar a ligar. Então a ideia de se religar ao Criador é estranha na tradição de Israel, porque pela Torá tudo sempre esteve e sempre estará ligado ao Criador, pois um momento de desconexão com o Criador, tudo deixa de existir. Porque como nós vamos ver em aulas mais futuras, né, a criação inteira é produto da mente e vontade do Criador. Então, um momento de desconexão, o mundo inteiro deixa de existir. Então, a ideia de se religar, religião, dentro da sabedoria da Torá, é uma ideia estranha. Então, por isso, esse termo ele não se encaixa bem com a questão do judaísmo. Quando digo judaísmo, devido a esse ismo, no final, não me refiro no sentido de mais um ismo, de mais um credo religioso, né? Apesar que esse termo judaísmo também ele é tardio, né? Para se referir à sabedoria e à prática da Torá, esse termo judaísmo ele é tardio, por volta do século X, né? Assim, já na Idade Média, os sábios do povo judeu eles se viram assim quase que forçados a usar esse termo, no caso em hebraico é um termo chamado dat, que é traduzido como religião em hebraico, mas não é religião. Dat quer dizer norma e iniciação, para validar ou para demonstrar a validade da sabedoria da espiritualidade de Israel. Então, esses sábios dessa época da Idade Média, né, como o Rambam e o rabino e sábio Yehuda Halevi, o autor do Kuzari, eles usaram esse termo, dat, né? Já que nessa época eles eram constantemente convidados a confrontos verbais para mostrar a validade da sabedoria da Torá. Então, uma das coisas que eu queria concluir essa aula é sobre esse termo. Religião não existe na Torá. A Torá não é uma religião. A Torá é uma prática de vida onde você vai viver alinhado com o pensamento e vontade divina. Essa foi a nossa primeira aula falando um pouco sobre o que é a Torá, de como ela é composta, o que ela é, né, o que compõe a Torá. Shalom, shalom. Shalom Lekolam para todos. Até a próxima. Amém.